Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado, que leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre a negociação das dívidas dos agricultores com o Banco do Nordeste, escolas de tempo integral, fiscalização de empresas, obras de saneamento no Maranhão. E mais, passeata eletrônica com a senadora Regina Souza e o quadro Jovem Senador com a senadora Ataídes Oliveira. O Alô Senado está no ar. O nosso Alô Senado começa com uma pergunta lá de Olivedos, na Paraíba. O Irinaldo pergunta quando começam as negociações das dívidas dos agricultores com o Banco do Nordeste. Com a palavra, o senador José Pimentel. Irinaldo, essas negociações já foram autorizadas. Nós aprovamos em 2016 uma nova regulamentação e este processo permite de que os devedores que têm dívida de até R$15 mil tenham um abate, um desconto em torno de 95%. É um desconto significativo. E para aqueles que têm de R$15.001 a R$35 mil, tem um desconto em média de 85% quando são do semiárido, como é enquadrado a nossa Paraíba, o nosso Ceará e um conjunto de outros municípios da região Nordeste. Por isso, eu peço a você e eu peço àqueles que estão nos ouvindo que também se dirijam à agência do BNB mais próximo da sua moradia, da sua propriedade, para fazer essas negociações. Tivemos o cuidado de pedir ao Banco do Nordeste do Brasil que encaminhasse ao Congresso Nacional toda uma planilha do que já foi negociado nesse início de 2017, até porque essa legislação tem vigor até dezembro deste ano. Por isso, é fundamental que cada pessoas que tenha obrigações para com o BNB, que tenha contratos de empréstimo, ele se dirija a este banco para não perder o prazo e, ao mesmo tempo, se beneficiar com essa legislação que é bastante favorável para a agricultura familiar e também para os demais devedores do setor agrícola para com o nosso Banco do Nordeste. Como as redes sociais influenciam as decisões de um parlamentar? Quem vai responder a nossa pergunta de hoje do Passeata Eletrônica é a senadora Regina Souza. Tem a facilitação da comunicação, né? Claro que sem as redes a gente não chegaria tão rápido às pessoas. Então eu uso muito a Twitter, o Face, e Instagram e outras coisas, porque é a maneira de eu me comunicar com a minha base lá no meu estado e o Brasil inteiro me assiste, eu recebo mensagem do Brasil inteiro, o que eu faço aqui, logo em seguida já está na rede, as pessoas já estão sabendo. Se eu fosse mandar um jornal, se eu fosse mandar uma coisa pelo correio, demoraria muito. Então a rede social é um fato, para ficar, agora a gente tem que saber usar, né? Porque ela veio para o bem, mas também pode servir para o mal. O Everaldo Ferreira, de Lagarto, em Sergipe, quer saber a opinião dos senadores sobre o tempo integral nas escolas. Ele pergunta se os colégios terão estrutura para oferecer atividades durante o dia inteiro. Everaldo, quem responde a sua pergunta é a senadora Lídice da Mata. Olha, eu sou uma defensora do ensino de tempo integral, que foi primeiramente trazido ao Brasil pelo grande educador baiano Anísio Teixeira. Mas o que o governo está oferecendo como reforma do ensino médio não é realmente a proposta de ensino de tempo integral no ensino médio massivamente. Não estão dadas as condições para que isso ocorra. Nós não temos nem professores na escola para garantir o tempo integral. A reforma do ensino médio apresentada e aprovada pelo Congresso Nacional, na verdade, ela apresenta essa proposta para ser implantada a partir de 2020 e restrita a algumas cidades, a um percentual mínimo de cidade, sem que se oferte até lá realmente, eu diria assim, a opção de que o estudante do ensino médio possa ele próprio escolher o seu caminho profissional. Eu diria que é uma proposta que
é uma caricatura do que seria e do que deve ser um ensino integral em nosso país. Por que as empresas não são fiscalizadas? A pergunta é do Everaldo, de Salvador, na Bahia. Ele diz que conhece empresas que não recolhem INSS e FGTS, não pagam férias, mas não são fiscalizadas. E se o funcionário denuncia, é demitido. Everaldo, enviamos a sua mensagem ao senador Paulo Paim. A sua denúncia procede e por isso que eu quero a CPI. E alguns não querem. Sabe que tem empresa que deve mais de 1 bi, que recolhe do trabalhador, não repassa para a Previdência e nem a parte do empregador, que é 20% sobre a folha, na maioria dos casos. Por isso que eu estou pedindo uma CPI e essas denúncias vocês poderão mandar para a CPI. Provavelmente eu serei o presidente, pela iniciativa, eu vou recolher tudo e vamos investigar tudo. Há quem diga que podemos arrecadar 500 bi, mas já chegou um material da Receita Federal me dizendo que pode chegar a 1 tri. E ontem chegou dos procuradores da Fazenda um documento dizendo que é 1,8 trilhões a dívida com a União, que é aqueles que fraudam, que sonegam, que roubam, que desviam dinheiro, e anistias indevidas que foram dadas, pode chegar a 2 trilhões. Por isso você tem toda a razão. Nós sabemos que isso acontece, só não entendo por que alguns senadores não querem assinar. Cobre do seu senador, do seu deputado federal, porque agora nós estamos trabalhando na Câmara e no Senado. Quem não deve, não teme. Caríssimos senhores senadores, eu sou o Marcos Paulo, represento a Bahia, e gostaria de saber se os seus filhos estudam em escolas públicas e peço, justifiquem suas respostas. Marcos Paulo, meus filhos, um está com 35 anos, já formado em engenharia, o outro tem 31, formado em direito. Mas eu quero dizer o seguinte, o dia que o filho de um senador estudar numa escola pública, nós vamos então ter um novo sistema educacional neste país. Nós precisamos equalizar esta situação do ensino no Brasil. O rico estuda numa escola particular e depois então ele tem um acesso muito mais fácil a uma universidade federal. No entanto, o filho do pobre tem que ir para uma escola pública, evidentemente que ele vai ter mais dificuldade para entrar numa escola federal pública. Essa equação nós vamos ter que consertar ela. Eu acredito que da agora para frente nós temos condições de fazer isso. A sua pergunta é extremamente adequada e essa é a minha resposta. Nós só vamos ter uma educação boa o dia que o filho de um senador da República puder estudar ou estiver estudando numa escola pública. O Juan Pereira, de Presidente Dutra, no Maranhão, enviou uma pergunta por WhatsApp. Ele quer saber como está o andamento das obras de saneamento básico no estado. Quem responde é o senador Edson Lobão. Juan, você se interessa por uma questão que eu julgo fundamental. O saneamento em toda a cidade, não apenas a nossa querida Presidente Dutra, é muito importante. A cidade que tem bom saneamento, o estado que tem bom saneamento, resulta em que a saúde estará sendo bem cuidada preventivamente. Quando eu fui governador do estado do Maranhão, eu tive uma preocupação não apenas no saneamento, no sentido de esgoto, de águas pluviais, mas no fornecimento de água tratada de boa qualidade em todos os municípios. Essa preocupação eu tive e levamos adiante. A cidade que tem água tratada de boa qualidade, ela tem poucos hospitais. Essa é a prevenção fundamental que você pode ter para a saúde. De modo que eu cumprimento você pela preocupação que tem em saber como anda isso no nosso estado. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador, pelo YouTube ou pela nossa página, senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode deixar a sua mensagem escrita.
Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se quiser fazer contato por telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 2211. E se preferir o WhatsApp, o número é o 61 99966 1616. Nas redes sociais, faça contato com a gente pelo twitter.com/alôsenado ou facebook.com/alôsenado federal. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!